Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia, mas também escritor de ficção. Nas redes sociais eu faço um trabalho de incentivo ao desenvolvimento do espírito crítico mediante indicações de leitura, filmes, seriados e até história em quadrinhos. Hoje eu trago uma indicação de história em quadrinhos. E não é qualquer história em quadrinhos. Eu estou falando de uma edição da antiga editora Abril, de 1995, mais precisamente março de 1995, da qual eu vou destacar uma única aventura e um único personagem. 30 anos essa noite. Estou falando de Hellblazer, John Constantine, número 1 da revista Vertigo, da editora Abril, um almanaque, com a história O Começo do Fim, que faz parte de um arco, né, de uma série de aventuras do John Constantine, chamado Hábitos Perigosos. Essa aqui é a primeira parte de Hábitos Perigosos, que se chama O Começo do Fim. Estou destacando por causa do argumento do Garth Ennis e os desenhos, que servem muito bem, do Will Simpson. Eu gosto muito dessa fase do John Constantine, escrito pelo Garth Ennis. Mas eu quero destacar propriamente o personagem em questão, que é John Constantine, o personagem principal da série Hellblazer. Hellblazer seria alguma coisa, como já me explicaram, né, uma expressão de origem inglesa, britânica, que poderia ser traduzido como alguém que explora, desvenda o inferno. Não? Mas com o tempo, todo mundo se reporta a esse gibi da DC Comics, e o selo da DC Comics para gibi mais adultos é justamente Vertigo, né? Vertigem, em tradução ao pé da letra em português. Mais do que falar desse arco do John Constantine, eu gostaria de falar do personagem John Constantine. Esse personagem surge em 1985, ele faz uma participação especial de um outro gibi muito legal, que é o Monstro do Pântano, também da DC Comics, naquela fase que o Monstro do Pântano foi reinventado por um outro importante escritor britânico, chamado Alan Moore. E chamou a atenção da gente na época, porque o próprio desenho, a própria aparência do personagem era explicitamente inspirada num contrabaixista e vocalista de uma banda muito importante dos anos 80, que foi o The Police. Né? O Constantine ele é feito à imagem e semelhança do Sting, tá? Que depois teve uma carreira solo de muito sucesso. Esteve no Brasil algumas vezes, também com The Police. Mas, ainda que ele se parecesse fisicamente com Sting, chamava muito mais a atenção da gente, especialmente quando começaram as aventuras solo, digamos assim, do personagem, descobrir que o Constantine era um bruxo, um mestre das artes místicas, no final, vivendo as últimas décadas do século XX. E que no passado dele de juventude, ele era um cara envolvido com o movimento punk. Né? Ele tinha sido, o personagem tem uma biografia, e no final dos anos 70 e dos anos 80, o Constantine ele tinha sido empresário, alguma coisa assim, de uma banda de punk rock em Londres, né? Que foi naquele período de efervescência, desse movimento que depois foi dar origem à New Wave e daí por diante. Então, esse envolvimento com o punk, e depois pelo fato dele ser não simplesmente um escroque, né, um cara que dava golpe nas pessoas, mas ele era também um bruxo, alguém envolvido com artes mágicas. E é a reimaginação do que seria um bruxo, para além dos clichês que nós estamos acostumados a pensar, né, sobre essa figura, esse personagem tipo, bruxo, né, que é alguém, né, reportando elementos do imaginário medieval ou renascentista, né, chapéu, né, grande, barba, cajado,
segurando um livro com feitiços, nada disso. O Constantine era um cara de fins do século XX tentando sobreviver. E que tinha, de certa maneira, como maldição, o fato dele ser um cara que tinha um dom de compreender e lidar com a magia. Para ele, os feitiços que ele fazia eram indissociáveis da condição miserável que ele sempre viveu. Um cara que não conseguia estabelecer relações de amizade ou amorosas com ninguém por muito tempo, porque, de certa maneira ou de fato, na ficção, claro, ele é um personagem que transita entre o mundo sobrenatural e esse mundo que nós conhecemos regidos pelas leis da física clássica, digamos assim. E pelo fato de ele transitar para esses dois mundos opostos, ainda que contra a vontade dele, não havia para ele a opção de não tomar decisões no que diz respeito ao confronto com manifestações sobrenaturais que colocavam em risco a vida das pessoas desse outro lado da realidade. O Constantine é um cara condenado, de uma certa maneira, a sempre enxergar no mundo, mesmo nas situações mais bobas, mais rotineiras, algum elemento sobrenatural. Então, ele tem que viver o tempo todo enxergando o que ele não quer ver, lidando com o que ele não quer lidar, conversando com seres e entidades que ele preferia não ter que conhecer, mas essa é a vida dele, essa é a condição dele. De tal maneira que ele não é um cara de virtudes, ele simplesmente é um cara que joga, sabe jogar para não morrer, digamos assim. E o que eu acho muito mais legal ainda nessa HQ, especialmente nessa fase do Garth Ennis, é que o Constantine ele tem os mesmos vícios, medos e poucas virtudes que praticamente todos nós temos, em diferentes graus, é lógico. E o que chama mais atenção é que essa falta de glamour, digamos assim, na atividade dele como místico, como bruxo, como mago, como queiram, só revela, de maneira fantasiosa, indubitavelmente, aspectos da nossa realidade que são inegáveis. O que eu quero dizer com isso? Apesar de toda a fantasia absurda, digamos assim, né, que caracteriza o universo ou a experiência existencial do Constantine, se você conseguir se aprofundar e deixar a espuma da fantasia no alto e se aprofundar um pouco mais, você vai descobrir que lidar com as pessoas e lidar com desafios cotidianos muitas vezes nos marcam muito mais que nós podemos entender ou imaginar. Dizendo de outra maneira, a existência de qualquer ser humano, claro que aqui é exagerado, não deixa de nos marcar a nossa existência de maneira mais ou menos profunda. Todos nós temos problemas, todos nós temos experiências terríveis, todos nós temos experiências terríveis no sentido pior ou melhor, claro, há uma gradação sempre. Mas todos nós temos experiências que marcam a nossa existência e que, de certa maneira, deixam cicatrizes em nós. Todos nós, de maneira mais ou menos explícita, aprendemos ou desaprendemos da pior maneira possível. Não há ninguém que tenha uma existência marcada só por passagens bonitas, felizes e alegres. E muitas vezes nós somos instados a ser muito mais fortes do que a gente imagina que é ou poderia ser. E muitas vezes eu me interesso por esse tipo de literatura fantasiosa ou que lida com gótico, porque é um exagero muitas vezes poético, interessante, desse desafio constante que é viver, compreendendo a vida, muitas vezes, como um eterno conflito. E a brincadeira com a magia, com a bruxaria, na verdade, é uma demonstração do quanto a gente pode ser inventivo. Espero me ter feito entender, porque eu não acredito em magia, mas eu acredito no gênio e na força humana. Obrigado, gente. Até a próxima.